Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Nascimento de Santana Pina. Essa é a aula de regência do curso de Licenciatura em Matemática da componente curricular extraídos sobre o lado 3, com os docentes Ana Paula e Alexandre Lopo e a professora supervisora Sueli dos Prazeres. Nesta aula, falaremos um pouco sobre o gráfico da função seno. Entendendo um pouco da função seno, vamos lá dar uma olhadinha no GeoGebra. Bom, aqui nós temos a função seno, no ciclo trigonométrico, temos aqui o comportamento da função dentro dos quadrantes. Vemos aqui também o ciclo trigonométrico e o gráfico da função. Na proporção que a gente desliza aqui o valor de x no ciclo, a gente tem aqui a função se comportando dentro do gráfico. Então aqui, por exemplo, no primeiro quadrante é crescente, no segundo quadrante é decrescente, no terceiro quadrante é decrescente, já no quarto quadrante ela é crescente. Então, ela se comporta dessa forma. E depois que completa um ciclo, o valor, a variável p, ela continua repetindo-se esse ciclo, né? Então, ela continua aqui no primeiro quadrante crescendo, no segundo quadrante decrescendo, no terceiro quadrante decrescendo e no quarto quadrante crescendo, certo? A função seno, a definição dela é a seguinte: dado o número real x, seja p sua imagem no ciclo, denominamos seno de x, indicamos seno de x a ordenada OP do ponto P em relação ao sistema UOV. Denominamos função seno a função f de R em R, ou seja, nos reais, que associa cada real R ao real P1. Seno de x igual a seno de x. Isto é, f de x é igual a seno de x. Então, temos aqui a função seno representada aqui nesse ciclo, onde nós temos a ordenada OP1, que é essa ordenada aqui que está em vermelho, e faz relação com os reais. As propriedades. As propriedades da razão trigonométrica seno. Se x é do primeiro ou do segundo quadrante, então seno de x ele é positivo. Se x é do terceiro ou do quarto quadrante, então seno de x é negativo. Se x percorre o primeiro ou quarto quadrante, então seno de x é crescente. E se x percorre o segundo ou terceiro quadrante, como nós vemos, então seno de x ele é decrescente. São também válidas para a função seno, certo? Então, nesse caso, ocorrem essas propriedades na função seno. Primeiro e segundo quadrante vai ser positivo, terceiro e quarto quadrante negativo. Primeiro e quarto quadrante vai ser crescente e segundo e terceiro vai ser decrescente. Outras propriedades. A imagem da função seno é o intervalo menos 1 e 1. Isto é, menos 1 menor ou igual que seno de x menor ou igual a 1. Para tudo x real. É imediata a justificação, pois se p está no ciclo, sua ordenada pode variar apenas de menos 1 a 1. Então, a gente tem esse intervalo e mostra que esse intervalo vai de menos 1 até 1 e essa é a imagem da função seno. A função seno é periódica, ou seja, o seu período é 2π. É imediato que se seno de x igual ao P1 e k pertence a z, então seno de k mais z vezes 2π igual ao P1. Por x e x mais k vezes 2π tem a mesma imagem P no ciclo. Temos então para todo real x, seno de x igual a seno de x mais k vezes 2π. E, portanto, a função seno é periódica. Seu período é o menor valor positivo de k2π. Isto é, 2π. Então, existe essa periodicidade da função seno. O seu o seu período, né? O seu valor positivo ele é 2π. Aqui nós vemos também o gráfico da função seno, que é uma senoide. Aqui nós vemos o comportamento. Nesse primeiro ponto aqui, a gente tem o valor 0. Nesse outro ponto aqui, a gente tem π sobre 6.
que o y, o seno de x equivale a meio. Aqui onde tem π sobre 4 em radianos, o valor equivale à imagem raiz de 2 sobre 2. Aqui onde tem π sobre 3, equivale a raiz de 3 sobre 2. π sobre 2 equivale a 1. 2π, na verdade, π equivale a 0, esse valor aqui. 3π sobre 2, esse valor aqui equivale a menos 1. E 2π equivale a 0. Então, a gente tem aqui os valores sendo representados no gráfico e sua respectiva imagem. Bom, vamos ver agora algumas questões sobre o gráfico da função seno. A primeira reflexão diz o seguinte: observe o ponto P, tem abscissa igual à medida do ângulo no círculo trigonométrico e ordenada igual ao seno desse ângulo. Movimente o controle deslizante x, ou ponto x, e observe o gráfico da função seno, senoide, seno gerado. Qual o valor máximo que a função assume? Bom, aqui nós temos o controle deslizante x, e vamos observar qual o valor máximo que a função vai assumir. Observe aqui que o valor máximo é 1, certo? Nesse ponto. Nesse próximo ponto aqui também, o valor máximo é 1. Então, vamos checar aqui para ver. Resposta correta. Então, o valor máximo que a função assume é 1. Reflexão 2. O movimento de controle deslizante, observe o gráfico da função seno, senoide e seno gerado. Qual o valor mínimo que a função assume? Vamos observar aqui qual o valor mínimo que a função vai assumir. Observe aqui o valor mínimo seno gerado, que é o menos 1. E aqui, novamente, nesse outro ponto, o valor mínimo. Certo? Resposta correta. Reflexão 4. Considere 0 radianos menor que x menor que 6,8 rádio. Ou 0 menor que x menor que 2π. Qual o intervalo em que a função é positiva? Bom, a função vai ser positiva no intervalo 0, π sobre 2 no primeiro quadrante, e no segundo quadrante, que é π sobre 2 e π. Então, nesses dois intervalos, se a gente for observar aqui, 0, π sobre 2 e π sobre 2 e π, a função vai ser positiva. Vai ser aqui o 0. Π sobre 2 e quando ela é π, certo? No primeiro e segundo quadrante. Qual o conjunto imagem da função f de x igual a seno de x? Bom, o conjunto imagem da função, ele é os valores que vai de menos 1 até 1, certo? Então, essa vai ser a imagem da função. Considere 0 radianos x menor que x menor que 6,8 radianos, ou seja, 0 é menor que x e menor que 2π. Qual é o intervalo em que a função é negativa? Bom, ela será negativa quando for no terceiro e no quarto quadrante, que é π, 3π sobre 2 e 3π sobre 2 e 2π, certo? Se a gente for observar aqui, ela é negativa nesse quadrante aqui, que é o terceiro, e no quarto quadrante, ok? Vou checar aqui a resposta. Resposta correta. Considere 0 radianos menor que x menor que 6,28 radianos, ou seja, 0 menor que x menor que 2π. Qual é o intervalo em que a função é crescente? Bom, qual é o intervalo em que a função será crescente? Ela será crescente no intervalo de 0 e π sobre 2, que é o primeiro quadrante, e 3π sobre 2 e 2π, que é o quarto quadrante. Intervalos, que é no primeiro e no quarto quadrante, se a gente for observar aqui.
Observe aqui, primeiro quadrante é crescente, segundo e terceiro é decrescente, e no quarto também ela é crescente. Então, primeiro e quarto quadrante. Considere zero menor que x menor que 6,28. O zero menor que x menor que 2π. Qual intervalo em que a função é decrescente? É decrescente, como a gente viu, no segundo e no terceiro quadrante. Se a gente for observar aqui, de acordo com o controle deslizante, primeiro quadrante, aqui no segundo ela decresce, no terceiro ela também decresce. Então, no segundo e terceiro quadrante. Observe o gráfico da função seno. Em qual dos intervalos seguintes não é possível ver parte do gráfico se repetindo? Bom, o gráfico aí não vai se repetir no ponto 0, 2π e menos 2π e 0. Que são esses pontos aqui, 0 e 2π. A gente for observar aqui no 0, não vai se repetir no 2π, nem no menos 2π, nem no menos 2π e no 0 novamente. Vamos checar aqui a resposta. Ok? Aqui estão as referências que foram usadas para esta aula. Até a próxima.